ter verba infinita de marketing mesmo não tendo dinheiro em caixa? Tem um jeito matematicamente correto que você consegue fazer isso para qualquer empresa, mesmo que você não tenha grana. E é isso que eu quero te explicar nesse vídeo de forma bem direta e tática para você conseguir sair daqui e já aplicar no seu negócio. Meu nome é Lucas Gilbert, eu sou empreendedor há 11 anos, meus negócios somados já faturaram mais de 400 milhões de reais e meu objetivo com esse canal é entregar um conteúdo tão bom, mas tão bom que ele vai ser melhor do que qualquer curso pago que você já fez na vida. Primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de negócio, né? Existem os negócios que a gente chama de bootstrapped, existem os negócios que são financiados, que possuem investidores. Porque funciona mais ou menos assim, quando você tem uma ideia de negócio, você precisa investir para poder fazer esse negócio sair do papel. Então você precisa muitas vezes contratar ali um ponto comercial, você precisa comprar estoque, você precisa contratar gente, você precisa ter um investimento inicial no negócio. Alguns negócios, eles têm investimentos mais baixos. Alguns negócios têm investimentos muito altos, então investimento em tecnologia, investimento em gente cara muitas vezes. E por isso algumas empresas optam por pegar dinheiro no mercado. Então eles vão lá, batem em fundos de investimentos ou até em familiares e em amigos e eles pegam dinheiro emprestado, e nem é emprestado na verdade, né? Eles trocam dinheiro por participação na empresa. Eles pegam dinheiro e eles trocam, me toma 10% da minha empresa, justamente para eu conseguir gastar esse dinheiro e já ter uma alavanca financeira no início. Mas muitas empresas, elas não pegam esse dinheiro inicial. Então eles têm que crescer com o dinheiro que o próprio caixa da empresa gera. A gente chama isso de bootstrap, que é a grande maioria dos negócios do Brasil e são os negócios que eu toco. Então eu nunca pego dinheiro externo vendendo um pedaço da minha empresa, eu gosto de reinvestir o meu próprio caixa no meu próprio crescimento, como deve ser o seu caso que está assistindo aí. E qual que é o problema quando você reinveste o próprio caixa no crescimento? O problema é que você demora mais para crescer. Você precisa gerar um pouquinho de dinheiro para poder reinvestir esse pouquinho, para gerar mais um pouquinho, e aí você pega esse montinho um pouquinho maior e reinveste. É a estratégia que a gente chama até de montinho-montão, que é você pega um montinho de dinheiro para poder transformar num montão, e aí esse montão você vai investir, ele na verdade proporcionalmente ele é outro montinho, que vira outro montão, e você vai fazendo um montinho, montão, cada vez investindo um pouquinho de dinheiro e transformando isso em mais dinheiro. Só que existe uma fórmula matemática que permite que você escale rápido o seu negócio, mesmo não tendo dinheiro nenhum de investidor, mesmo sem queimar dinheiro. Você escala rápido e lucrativo e gerando caixa. Mas não, você não precisa esperar o cliente entrar para te pagar, para ele ficar alguns meses, você pagar as contas, ver o que sobra, reinvestir os lucros, que é muito lento. Você consegue fazer isso desde o primeiro mês, desde que sua conta de aquisição ela funcione. Deixa eu te explicar qual que é a lógica disso aí. Toda vez que você vai captar cliente, você precisa fazer uma conta, né? Que é quanto custa esse cliente, qual que é o CAC. Qual que é o custo de aquisição de cliente. E o CAC, ele entra várias coisas, né? Ele entra, comissão que você vai pagar para o comercial, vai entrar o valor de tráfego que você pagou ali para o Meta, para o Google. Ele vai entrar o salário do pessoal do comercial, o salário do pessoal do marketing. Ele vai pegar tudo que você precisa investir ali, se você investiu num evento, se você investiu numa propaganda de rádio, qualquer coisa que você gastou para poder trazer aquele cliente, entra no CAC. Então, muitas vezes a gente calcula o CAC basicamente somando todos os investimentos de marketing e vendas do negócio, ali naquele mês, dividido pelo número de clientes que entraram. Então a gente consegue saber mais ou menos quanto que a gente gastou naquele mês por cliente. Essa aqui é a lógica no final das contas. Como é que você consegue diminuir CAC ao longo do tempo? Com marca. Quanto mais a sua marca é conhecida, confiável, as pessoas falam bem, mais as pessoas tendem a confiar em você e comprar com menos resistência. Então você precisa de menos dinheiro investido para trazer o mesmo número de clientes. Por isso que negócios que persistem por décadas, muitas vezes têm CACs baixos porque a marca já é conhecida. Então ser conhecido é muito importante. Até por isso que a gente produz conteúdo, porque vocês veem minha cara, vocês veem aqui a logo da Serena na minha camisa. O dia que por um acaso vocês vão lidar aí com um anúncio da Serena e quer alguém para cuidar do dinheiro de vocês, se vocês já viram um vídeo comigo e eu gerei valor para você, a tendência é que você feche comigo ou queira saber mais com menos resistência é maior, meu custo de aquisição fica menor. Que é importante você saber isso? Porque o CAC é a métrica que te impede de escalar mais rápido. Porque se você precisa pagar por todo cliente que você
traz para o seu negócio, você tem um limite ali de quantos clientes você pode trazer, porque você tem um limite financeiro. E você não é bilionário, pelo menos eu imagino que não. Se for, pô, muito legal ter um bilionário vendo esse vídeo. Então, você tem essa limitação financeira. Se, por exemplo, custa R$1.000 para você trazer um cliente, se você quer trazer 100 clientes, custa R$100.000. Você tem R$100.000 parado no caixa hoje? Talvez não. Então isso é um problema. É um problema você conseguir crescer rápido não tendo dinheiro infinito. Quando você tem dinheiro externo, você queima o dinheiro que o seu investidor colocou em você, mesmo tomando esse prejuízo a curto prazo, porque a aposta é que empilhando o número de clientes a longo prazo vai sobrar dinheiro. Você vai recuperar esse dinheiro ao longo da vida desse cliente se relacionando com você. E como que a gente quebra isso? A gente precisa fazer com que o próprio cliente pague pelo próprio CAC. Como assim, Lucas? Você precisa, quando o cliente comprar de você, te contratar, o que ele pague já cubra o quanto você pagou para adquirir ele. Porque se ele já te pagar na hora o que você gastou, meio que você não gastou nada, você ficou no zero ou com lucro já de cara nessa primeira operação. E aí você pode reinvestir esse valor. Só que existem duas pegadinhas. A primeira pegadinha é que nem tudo que o cliente te paga fica no seu bolso. Então, toda vez que você vende alguma coisa para algum cliente, existem custos inerentes à venda. O que isso significa? Que existem custos que é impossível você fugir. Que toda vez que você vende, você paga. São custos variáveis que, quando você vende, eles já vêm de bônus, eles já vêm ali de combo com a sua venda. Por exemplo, imposto. Toda vez que você vende, você tem sua alíquota de imposto que está lá dentro. Toda vez que você vende, você tem o que a gente chama de COGS, né, em inglês, que é o Cost of Goods Sold, que em português é CMV, custo da mercadoria vendida, que é um termo contábil para qual que é o custo que você tem ali de matéria-prima, de que você teve que fazer para conseguir entregar aquele produto ou serviço. Então a embalagem, a logística, o produto, a malha que você pagou para poder fazer a camisa, a hora do professor que você precisa pagar para ele dar aula na escola quando você está trazendo um aluno. Então tudo isso é importante você saber que quando você vende, existem custos para você conseguir entregar o produto ou serviço. Senão, não é de graça. A camisa não materializa de graça no seu estoque, você teve que comprar ela antes e por aí vai. Então, na verdade, o que sobra é o que a gente chama de lucro bruto, né? Basicamente, o percentual disso é o que a gente chama de margem bruta. Então, o lucro bruto é um número muito importante, que é quanto que realmente me sobra depois que eu gastei para entregar. E aí sobra aquele negócio e depois você vai tirar o CAC, você vai tirar o administrativo, financeiro e tudo mais, para lá embaixo sobrar o lucro líquido. Mas essa conta, você saber o seu lucro bruto, ele é muito importante, porque esse é o dinheiro que sobra para você pagar o CAC. Então, se você tem um produto que custa R$1.000 e você tem R$200 de custo, pensando em imposto, mais custo para entregar aquele produto, você tem R$800 de lucro bruto. Ou seja, só tem R$800 para poder gastar para adquirir cliente. Então não são os 1.000, são 800, essa é a primeira coisa muito importante. Se por um acaso você gasta R$800 para adquirir e você recebe R$800 de volta, você fica no 0 a 0. Qual que é o problema? O problema é prazo. O problema é quando você paga o CAC e quando você recebe esses R$800 de lucro bruto lá na frente. Porque se você paga o CAC agora, esses R$800 só entram daqui a 6 meses, você fica 6 meses no vermelho em R$800. Então não adianta, porque também não adianta você botar R$800 em cima de R$800 para receber o dinheiro daqui a 6 meses, que você não tem dinheiro suficiente para isso. Então a regra, tem um termo que a gente usa nos negócios que é muito importante, que é payback. Quanto tempo você recebe o dinheiro que você investiu de volta? E na era dos anúncios online, Google Ads, Meta Ads, esse tipo de coisa, você precisa ter um payback de menos de 30 dias. Por quê? Porque a gente paga esse tipo de anúncio no cartão de crédito. E o cartão de crédito te dá, em tese, 30 dias sem juros para pagar. Você pagou aqui e depois a fatura fecha e você vai pagar a fatura só lá na frente. Então, você tem um prazo médio ali de 30 dias. Claro que alguns são mais curtos, porque a fatura está quase fechando, outros são mais longos, você pega naquela melhor data, mas o prazo médio ali é 30 dias. Então, você precisa que seu cliente te devolva o dinheiro que você investiu para trazer ele em 30 dias. Entendeu? Então, o que você tem que pensar na sua lição agora é, olha para os seus números, olha para o seu funil, olha lá quantos leads chegam, quantos que a gente fecha e tudo mais, e fala, quanto eu gastei de CAC esse mês? Ou seja, quanto que eu paguei anúncio, comissão de vendas, as coisas todas. Pô, deu X. Quanto que meus clientes me pagaram nesses primeiros 30 dias? Y.
pô, X é maior que Y, ou seja, eu gastei mais do que eu recebi, você tem um problema, que você vai desfalcar o caixa, e se você fizer isso mais acelerado, querer crescer ainda mais rápido, esse desfalque cresce e você não tem dinheiro para pagar. Agora, se o seu cliente nos primeiros 30 dias te paga mais do que custou para trazer ele, pensando ali, tipo, não só te paga de faturamento, mas te paga de lucro bruto, tirando todo o COGS, né, imposto, custos inerentes à venda, você consegue, com isso, ter dinheiro suficiente para, quando você recebe o dinheiro desse cliente, você já investe ele de novo para conseguir trazer o próximo cliente. Então, mesmo que não sobre em tese lucro para você, você está ali reinvestindo. Só que aí tem mais um probleminha. Você cresce mais rápido, com certeza, que você está usando o dinheiro de um cliente para poder comprar o próximo, só que você ainda fica muito dependente ao prazo de pagamento desse cliente. Então, se você gastou dinheiro agora, esse cliente entrou, te pagou isso em 25 dias, você vai demorar mais 25 dias para enfiar esse dinheiro de novo para trazer o próximo cliente, que vai te pagar em mais 25 dias, então já vira 50 dias. Então, você obviamente consegue ser muito mais rápido para trazer cliente, você consegue trazer um a cada 25 dias, digamos assim, nessa nossa conta que a gente fez aqui, mas você nunca vai conseguir sair disso, é um a cada 25 dias, um a cada 25 dias. É mais rápido que você teria antes, se por um acaso tivesse que esperar 2, 3, 4 meses para o dinheiro retornar e se reinvestir, mas mesmo assim ainda é mais lento. Quando que o negócio fica bom mesmo? É quando o dinheiro que você recebe, né, o faturamento que você recebe naqueles 30 dias, ele é maior do que o COGS, né, o CMV, imposto, mais todos os custos inerentes à venda, que aí vira lucro bruto, menos o CAC, que é o que você pagou, menos o CAC do próximo cliente. Então, 2 vezes o CAC. Como assim? Pô, se eu tenho um cliente que ele paga os custos dele, beleza, sobre o meu lucro bruto, ele paga ele mesmo e ele já paga o próximo, quando ele me paga, eu já posso, em vez de captar mais um cliente, eu capto mais 2 clientes com esse mesmo dinheiro. Então, vira quase uma pirâmide de aquisição. Eu tenho um cliente, esse cara financia mais 2 clientes, eu tenho 2 clientes, cada um financia 2, então viram 4 clientes, e os 4 clientes financiam 8 clientes, e quando eu vou rodando esses ciclos, e de 25 em 25 dias, que foi a conta que a gente usou de exemplo aqui, em vez de ser um cliente cada 25 dias, é exponencial a cada 25 dias. E um ano depois, você está sem mesmo ter dinheiro em caixa, só reinvestindo o dinheiro que os seus clientes te pagam na lógica de payback, você consegue estar captando ali 1.000 clientes no mês, quando você começou no início captando só um. Então, olha que doideira. Você investe o dinheiro que seu próprio cliente te pagou para trazer o próximo cliente. Só que se você consegue investir para trazer 2 clientes e não só um, isso vira uma pirâmide do bem, a pirâmide de aquisição. Você consegue adquirir clientes cada vez mais só reinvestindo, e aí sua verba de marketing ela é infinita, porque justamente você, enquanto essa conta fechar, enquanto o seu faturamento dos primeiros 30 dias for maior do que o CMV, menos um CAC do próprio cliente, menos o CAC do próximo cliente, ou seja, menos 2 vezes o CAC, você tem verba infinita. Você pode socar dinheiro, você pode colocar R$1 milhão por dia no Facebook se essa conta manter. Por quê? Porque você vai conseguir pagar o Facebook, porque esses clientes vão te pagar a tempo de você pagar a fatura do cartão. Então, mesmo sem ter nenhum dinheiro em caixa, só esse fluxo de recebimento, pagamento, o tempo ele casa e você ganha verba infinita para escalar o seu negócio. E eu sei que é complexo, eu sei que é uma aula densa, não é simples, e para isso você precisa saber os seus números. Então, você precisa saber seu CAC. Você precisa saber quanto seu cliente paga, você precisa saber sua margem bruta. Tudo isso é muito importante, mas isso é ser empreendedor profissional. Isso é fazer um negócio que escala, isso é fazer um negócio que realmente vai te dar a liberdade e a grana que você tanto deseja. Até foi por isso que você resolveu empreender e não seguir uma carreira executiva, né? Você quer liberdade e upside financeiro, e para isso você tem que realmente se profissionalizar. Faz a conta dessas métricas. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder te ajudar. E se o seu negócio está travado e não necessariamente verba de marketing é um problema, tem 4 gargalos que são os principais em todas as empresas, que provavelmente um deles está te travando. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você continuar acompanhando. E se você gosta de vídeos como esse, densos e táticos, para você aplicar no seu negócio, me segue aqui no canal, deixa o curtir no vídeo para a plataforma entender que esse tipo de conteúdo que não é superficial sobre negócios tem que ser recomendado para outros empreendedores, e ajude outros empreendedores como você a fazerem seus negócios crescerem e prosperarem. Eu te vejo no próximo vídeo.